O papo de hoje é porque eu saí da igreja evangélica e um pouquinho de política também no meio. Quero aqui deixar primeiro para a nossa meditação, 1 Coríntios 10,14, que diz: Irmãos amados, fujam da idolatria. Quero dizer aqui também que não vim fazer esse vídeo para falar mal de ninguém, falar das igrejas. Quero dizer para vocês que o período que eu fui da igreja, eu agradeço muito ao Senhor, foi necessário. Eu tive muitas orientações boas, levei meus filhos, deram ótimos adultos, né? Como a palavra do Senhor nos orienta, que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, quando crescer ela não vai se desviar. Então, meus filhos adquiriram muita base bíblica, base de Deus, foram coisas boas. Eu me afastei da igreja mais por pensamentos hoje em dia que eu tenho diferente, principalmente na área escatológica, né, que fala sobre a volta de Jesus. É nessa área aí que começou eu ter pensamentos diferentes. Então é um embate de ideias, pensamentos, mas não que eu demonizo a igreja, que eu tenho raiva dos irmãos. Eu saí bem com todo mundo, me dou com todo mundo, são pessoas ótimas, trabalhadoras. Os dois pastores dessa igreja são trabalhadores. Inclusive meu filho, ele foi o único que permaneceu na igreja, mas se amanhã, futuramente, ele também não quiser ir, eu sei que ele já tem uma base, um temor de Deus dentro dele, porque o temor do Senhor deve nos seguir aonde a gente vá, né? Onde a gente for, o temor do Senhor tem que ir com a gente, não é um local. Porque, como eu disse a vocês, a gente pode servir a Deus estar dentro de casa, é isso que eu tenho feito. E eu, hoje em dia, me sinto até mais ligada a Deus, porque eu estudo todo dia, eu escuto louvores, eu estudo a respeito de louvores. É um estudo muito intenso, muito grande, muito vasto. E a respeito disso, depois eu vou fazer um vídeo a respeito do meu posicionamento, das minhas ideias hoje, do que eu acredito, né, quanto à volta de Jesus. Mas vou fazer um próximo vídeo. Mas eu quero passar para vocês que eu não sou contra as pessoas. Eu vejo a igreja hoje como um meio social, entendeu? Um lugar que as pessoas vão para se socializar, como uma escola, como um trabalho. São pessoas boas, na maioria das pessoas são pessoas boas. Não que na igreja também não tenha pessoas ruins, né? Todo lugar tem, todo segmento tem. E é por isso que eu dou todo apoio para meu filho continuar. Meu filho é o único que continuou e eu dou maior força para ele continuar. Mas eu sei que o temor já está nele. Ele não vai errar, vai fazer, quer dizer, vai errar, porque todos nós erramos, pecamos, mas ele vai ter a consciência de se arrepender, pedir perdão a Deus e se consertar, né? O único ponto negativo que eu vejo sobre igrejas, né, sobre os templos de pedra, são as grandes denominações, né, onde está ali os pastores famosos, que as pessoas ficam idolatrando. E nessas grandes igrejas, né, grandes denominações, é usada a palavra de Deus para comércio, para comercializar, para passar envelope, e o povo ali carente, abusando da fé das pessoas, da boa fé, se fazendo de ingênuo, com aquela falsa humildade que não me convence, para puxar dinheiro, pegar dinheiro das pessoas. Eu sei que não é obrigado, ninguém bota arma, né? Eu fui muitos anos da Igreja Universal, mas de certa forma coagem as pessoas, entendeu? A fazer. Eu participei, então eu não estou falando do que eu não vi, eu estou falando do que eu vi. E na hora das ofertas, pedir a oferta da maior para menor. Então, até as moedinhas, e todo mundo de pé, porque ia dar oferta tal, e você não tinha, e você ficava sentado, você ficava constrangido. Eu passei por isso, eu não estou falando do que eu não passei. Outra coisa também são as várias unção, né, que eles falam, e tem vídeo aí zombando, se vocês procurarem aqui na plataforma, vocês vão ver, unção do cavalinho, unção da churrasqueira, sabe, até fazendo aquele escárnio no meio da igreja, muita papagaiada no meio da igreja, assim, que não é de Deus. Eu não vou dizer que nessa última que eu estava tem isso, era uma igreja séria, é uma igreja séria, com palavra, eles estudaram, entendeu?
naquilo que eles aprenderam, eles defendem, é o que eu não acredito mais. Mas é embate de ideias, não é que eu sou contra eles, eles contra mim, entendeu? É posicionamento de ideias diferentes. Mas não adianta ficar um contra o outro e depois não subir ninguém, né? Não é briga. É quanto a estudos, que eu vou fazer esse vídeo depois desse, né? Sobre as minhas ideias que são diferentes para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. E o ponto crucial que eu quis fazer esse vídeo hoje, muito importante, como eu falei para vocês já nos vídeos antigos, eu tenho hobbies, né? Que eu gosto muito de fotomontagem, e outro hobby meu é política. Eu gosto muito de política, gente. Então, uma coisa que tem me entristecido pessoalmente falando é a idolatria que eu tô vendo no meio do templo, né? Do templo de pedra. Que eu tô vendo mais de um lado só. Eu vou falar, não é porque eu tô contra esse candidato, né? Inclusive, esse candidato, eu votei nele em 2018, eu fiz campanha para ele em 2018, fiz toda a minha família votar nele, briguei em grupo, gente, eu era brigona, eu brigava muito por ele. Onde ele estava aqui no Rio de Janeiro, eu juntava a minha família, meu marido, eu ia atrás, fui bloqueada de grupos, porque eu defendia com unhas e dentes ele, as promessas que ele fazia de melhoria para o Brasil, que não ia se juntar com corruptos. Esse foi um dos principais, uma das principais pautas que eu deixei de segui-lo, porque ele falava que se para governar ele tinha que se aliar ao centrão corrupto, que ele não ia ficar. Então foi justamente isso, essa posição que eu esperei dele. Ele falava que era contra a reeleição e agora, desde que ele entrou, ele só fala em reeleição. Descobri muitas coisas, gente, não estou falando por mal, porque eu quero que vocês votem em um outro candidato. Já vou falar qual é o candidato. É por pesquisar, porque eu vou falar com vocês. Tem a ver com que sobre idolatria, porque quando a gente vai falar da palavra de Deus para alguém, essa palavra primeiro tem que servir para a gente. Então, eu vou dizer para vocês, eu fui uma idólatra do candidato Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Eu idolatrei mesmo. Como eu falei, onde ele estava eu ia, eu pegava meus filhos, deixava quando a gente ia pra praia, né, atos em Copacabana, deixava meus filhos lá na praia, e eu, naquele calor que eu podia estar na praia, eu ficava ali apoiando ele, naquele ato ali. Eu esperei o resultado do impeachment da Dilma na praia de Copacabana, naqueles telões lá, eu estava lá. Deixar aqui a foto para vocês verem de tudo que eu tô falando. Eu fui a primeira lá no ato na Cinelândia. Eu fui a primeira a chegar com a minha bandeira do Brasil lá. E ninguém podia falar mal dele, que eu brigava. E briguei com parentes, sabe? Ficava com raiva mesmo, com ódio. Pra quê, gente? Isso é idolatria. Então você pode dizer aí, né? Você que vai votar no Bolsonaro, que não, eu não idolatro ele, eu sou cristão, só adoro o Senhor. Mas o que a gente vê, quando a gente está de fora, a gente enxerga melhor. Tem aqui na plataforma vários cristãos, né? Pessoas que se dizem cristãs, falando de Bolsonaro. Tem inclusive uma pastora, não vou citar o nome dela aqui, mas vocês podem procurar. Que ela decretou já, ela disse que teve visão, ela profetizou, ela disse que Deus falou para ela que Bolsonaro vai ganhar. As thumbnails dela, que é as capas dos vídeos, é só Bolsonaro na capa, só Bolsonaro. E eu coloquei no meu Facebook até assim, num pôster, né? Num post eu falei assim, se Deus estiver satisfeito, feliz com o tamanho de idolatria que está acontecendo entre as pessoas que se dizem cristã, usando a igreja para ficar cantando música para Bolsonaro, emprestando, né, o altar do Senhor, profanando, porque aquilo para mim é profanar, gente. Usar o altar do Senhor para Jesus não ser o centro. O Senhor é o centro, não Bolsonaro, nenhum candidato. Se Deus estiver gostando dessa idolatria, eu coloquei esse post tem um tempinho já, acho que foi antes do primeiro turno, Bolsonaro vai ganhar.
E se Bolsonaro perder, não adianta essas pessoas que falaram em nome de Jesus que ele ia ganhar, entendeu? Falaram que tiveram visão, que Deus deu sonhos, que se ele não pode perder, porque foi Deus falando. Agora, se não foi Deus falando, e se foi idolatria, e se Deus não estiver satisfeito, vai cair por terra e ele não vai ganhar. Inclusive, essa pastora falou que ele ia ganhar em primeiro turno. Primeiro, gente, olha só como é sério você falar as coisas em nome do Senhor, que Deus falou e Deus não falou. E tem isso na Bíblia. Ai daquele que fizer isso. Então, a idolatria é uma coisa que fede as narinas do Senhor. Deus despreza mesmo. E falar que Deus falou e que não falou nada. Olha a vergonha aí, né? Para essa pessoa, para esse profeta. Depois falou que não falou. Mas eu tô lá e eu vou cobrar. Porque, a não ser que Deus esteja satisfeito com essa idolatria, né? Você pode falar que não idolatra, mas eu peço, irmão, encarecidamente, que vocês revejam. Vocês podem votar em quem quiser, não vem aqui fazer a cabeça de ninguém. Eu mesma anulei no primeiro turno, vou anular agora, porque eu quero andar com a minha consciência tranquila, porque eu sei como está a saúde. Não adianta a minoria falar que tá bom e a maioria não vai concordar. Pergunta para a maioria carente, os pobres que moram em comunidade, vão no mercado fazer pesquisa, acho que é ali que estão as pesquisas verdadeiras. Pergunta lá se tá bom, se as pessoas estão gostando do preço, se as pessoas estão pagando barato. Ninguém tá. Eu que, graças a Deus, Deus me supre, não falta trabalho para meu marido, que eu oro ao Senhor. Às vezes acontece que ele não fica sem trabalho, porque Deus sempre provém. Eu só peço a Deus uma vez, pego na mão do Senhor e depois parece trabalho para meu marido, entendeu? Na época aí do Covid, da doença, do foco, Deus guardou minha família. Todos nós pegamos, mas de forma mais leve. Ninguém tomou remédio, né? Quer dizer, só meu marido tomou um comprimido de azitromicina e ele deu íngua nele, aí ele não tomou mais. A gente já vinha tomando a vitamina C para fortalecer a imunidade, né? Mas ninguém mais tomou. Eu só soube que eu tava, que eu fui fritar um fígado e sobe aquele cheirinho, eu até gosto, né? Aí eu fritei o fígado, a fumaça subiu e eu não senti cheiro, eu achei estranho. Aí corri, fui cheirar um perfume e não senti. Foi aí que eu soube que eu tava. Mas ó, minha filha mais nova, ela tem rinite, meu marido tem rinite, o marido da minha filha tem rinite, uma tem bronquite asmática, né? Eles pegaram, gente, e Deus guardou. Então, eu louvo o nome do Senhor, que Deus guardou minha família, guardou a mim. Mas eu não posso só olhar para minha vida. Eu como carne, eu tô bem, eu vivo bem, eu posso comprar meus alimentos, meu marido tem emprego, tem trabalho. E problema dos outros. Que isso não é amor, gente. A gente tem que olhar para além do nosso umbigo, para além da nossa vida. Eu realmente cheguei a chorar mesmo, porque pelas pessoas que devemos amar. Teve uma pessoa que falou pra mim assim, problema, eu tô comendo, eu tô bem, não sei o quê. Isso não é amor, gente. Eu chorei quando a pessoa falou isso, eu chorei, porque essa pessoa passou necessidade. Eu achei o cúmulo, achei uma ignorância tamanha, entendeu? Na saúde, como tá, eu cheguei a falar de uma menina que eu sigo aqui no grupo, no YouTube, a Luana Duarte, que ela tá com câncer e não tem condições de tratamento, né? Mas todo mundo ajudou, Deus abençoou. O canal dela foi até monetizado e agora, em nome de Jesus, ela vai conseguir fazer o tratamento dela. Deus tem abençoado a vida dela, apressado os tratamentos, né? Mas a saúde está um caos, né? Eu sei que sempre teve, mas tirar, gente, o Bolsonaro tirou verba para farmácia popular. Como vocês sabem, eu sou diabética, eu tenho hipotiroidismo, né? Pressão alta, essas coisas. E eu pego o remédio na farmácia popular, minha mãe também. E ele tirou verba de lá, tirou verba de estudo no combate ao câncer, da educação tirou verba também. Então, não estou dizendo que esse governo outro que também falhou vai ser bom, mas Bolsonaro, ele, para mim, na minha visão, ele chegou a ultrapassar o PT, porque Bolsonaro
Bolsonaro sancionou um projeto do Freixo em pró-corrupção, entendeu? Você falar que é contra o PT, ficar falando e por trás ficar assinando, tudo um grande teatro. Tudo é um grande teatro que as pessoas não vê, porque só fica ali no que ele fala, dando atenção só ao que ele ouve e não vai pesquisar. Eu não fazia isso. Hoje em dia, qualquer informação que as pessoas me marcam, né? Às vezes eu vou lá no Face lá do Eduardo Bolsonaro, aí as pessoas me marcam e mandam um link, eu vou lá, eu vou pesquisar esse link. Tem gente que não faz isso, que fala que porque ele botou na cabeça das pessoas que a imprensa não presta, que só presta, na opinião dos bolsonaristas, a Jovem Pan, que eu falo que é Jovem Panos, o Pingo nos Is, que eu falo que é Panos nos Is, porque eles nunca falam nada da realidade do governo, eles só bajula. Só bajulam, gente. Então não temos que ser assim, ficar só no que um lado diz. Toda história tem dois lados, eu costumo dizer. E você tem que ver os dois lados para você tomar a sua consciência e a sua percepção das coisas. Isso que eu fiz também na minha área cristã, entendeu? Eu saí da igreja, falo que não sou mais evangélica, mas eu sou cristã, sou seguidora de Cristo. E por pesquisar os dois lados, porque eu só conheci um lado, eu vou falar esse lado no outro vídeo que eu vou fazer. Então você tem que ver, alguém falou do Bolsonaro, aí você começa a atacar aquela pessoa sem ver nem a história. Vai saber a história, gente, vai saber a história para você tomar um posicionamento, para você não ter aquela idolatria cega, porque eu era assim, só ficava no que ele dizia. Agora mesmo, ele só fica atacando o Alexandre de Moraes. Não é que eu tô passando pano pro STF, não. Tem muitos desmandos no STF, muita coisa errada, eles passando por cima de votação que tinha que ser lá no Congresso, entendeu? Que pode afligir a nossa liberdade, né, de expressão. Mas adianta ele ficar contra o Alexandre de Moraes? Sabe o que poderia ter dado um freio no STF, nos mandos e desmandos do Alexandre de Moraes? A lava-toga. Mas ele nem os filhos apoiaram a lava-toga. Você que vai votar nele, já procurou saber por quê? Já pesquisou? Por que eles não apoiaram a lava-toga? Se vocês forem ver, se vocês forem pesquisar, mas estejam... porque muitas das vezes tem até essa frase eu esqueci de quem é, mas se eu lembrar vou botar aqui. Muitas das vezes a gente não quer saber, as pessoas não querem saber a verdade com medo que suas ilusões sejam desfeitas. Para você procurar a verdade, você tem que estar disposto a aceitar essa verdade, entendeu? Porque a verdade, como falam, né, o ditado dói, mas ela é libertadora. É melhor o amargo da verdade do que o doce da mentira. Eu prefiro o amargo da verdade. Então, hoje em dia, eu vejo todos os lados. Tem os lados na história dos livros que a gente aprende nas escolas. Você tem que ver o outro lado também. Um exemplo é sobre a vida de Tiradentes. Você sabe o lado bom, né? Que você aprendeu na escola, do Tiradentes herói. Mas procurem ver o outro lado. Tudo tem o outro lado, gente. Vocês têm que aprender a ser curiosos. Assim vocês vão deixar a idolatria de lado. E quando o povo aprender que ele tem que ser pelo povo, o povo, entendeu? O pobre tem que ser pelo pobre. O pobre tem que ver que tá botando a mão no bolso e não tá bom. Ele não tem que ficar idolatrando político, adorando, que seja babando, bajulando. Porque o político tem do bom e do melhor para eles comerem, gente. Tem as regalias que não abrem mão, e muita coisa eu ouvi do Bolsonaro em campanha em 2018, eu passei pano, eu falei, não, eu justifiquei aquela parte que ele fala de que usava o auxílio moradia para comer gente, eu passei pano, eu falei, não, ele falou porque os repórteres estavam enchendo a paciência dele, aí passei pano, eu soube da Val do Açaí, né? Rachadinha não é coisa de honesto, gente, entendeu? Como o Flávio Bolsonaro falou do Lula, que engraçado, né? Em volta do Lula, todo mundo é corrupto, menos ele. É uma frase que cabe agora pro pai dele, porque o Bolsonaro tudo joga não fui eu, é fulano, nunca ele tem culpa de nada. Não é certo, né?
Se é para um, é para o outro. Não adianta a gente ser hipócrita de só ver erro de um lado. Todo mundo vê sítio, todo mundo vê triplex, mas não vê essa família que adquiriu mansão, imóveis com dinheiro vivo pago. Pesquisem sobre isso, pesquisem sobre tudo, gente. Ele falou que não ia abrir mão de regalias. Tem esse vídeo na plataforma, que um cara falou que ia apoiar ele, mas queria saber se ele estaria disposto a abrir mão de regalias. Ele fala claramente que não. Passei pano. Falou que ia tirar os direitos das empregadas, eu passei pano. Eu passei pano pra ele, gente. Eu briguei, eu era uma idólatra mesmo. Então, eu tô dando um conselho pra vocês. Vocês podem votar em quem quiser, deixar de votar. Eu mesmo vou anular, como eu falei. Mas é só um toque só. Se você ama o Senhor Jesus e tem Deus como centro da sua vida, reveja. Reveja além da sua vida, o seu próximo. Porque esse é o amor que Deus espera da gente, entendeu? Agora eu vou terminar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sei que muita gente deve não ter gostado. Os poucos que eu tenho, talvez eu perca. Mas é da vida.